Sharp Objects é uma minissérie de 8 capítulos lançada pela HBO em 2018, dirigida pelo franco-canadense Jean-Marc Vallée e estrelada por Amy Adams. A obra conta a história da repórter Camille Pricker, que é recrutada para escrever uma matéria sobre o assassinato e o desaparecimento de 2 garotas em sua cidade natal, no interior dos Estados Unidos sulista, Wind Gap. Gotta hand it to Wind Gap, you guys do gossip like nobody else. Para investigar esse caso, terá que voltar a encarar diversos demônios do passado, incluindo sua relação conflituosa com sua família, sua mãe, a Dora Krelling, seu padrasto, Alan Krelling, e sua meia-irmã, Emma Krelling. Sharp Objects é a segunda minissérie para HBO dirigida por Vallée, e obteve grande repercussão crítica e comercial. Mas o que faz de Sharp Objects uma obra televisiva de destaque? O que atraiu os seus espectadores? É evidente que, além de excelentes atuações, um roteiro equilibrado e uma maravilhosa supervisão musical, a montagem dos episódios é um claro diferencial, sendo um importante veículo narrativo. A minissérie é uma adaptação relativamente fiel do primeiro romance de Gillian Flynn, de mesmo nome. No livro, a história é narrada em primeira pessoa, através da voz da protagonista Camille Pricker, que vive, comenta, reflete e repensa os eventos vivenciados ao voltar à sua cidade natal e reviver o seu passado. O livro se torna um grande devaneio e discorro, como se estivéssemos lendo o diário de Camille, o que deixa o aspecto textual da palavra, da construção verbal, o veículo narrativo principal do romance. Porém, sua adaptação para a televisão possui pouquíssimos diálogos, nenhuma narração ou uso excessivo ou grande de qualquer recurso textual ou verbal para avançar com a história. A maneira encontrada por Vallée, que também é montador da minissérie, e Flynn, que foi chamada para roteirizar a adaptação, foi utilizar de recursos de montagem para transformar o monólogo interno da personagem, que é originalmente um texto, em imagem e som, informação audiovisual. Vejamos alguns trechos. Pode-se observar, nesses momentos, a inserção de planos temporalmente e espacialmente descontínuos ao resto da ação. São flashes de objetos, pessoas e locais, enquadrados sem referência de eixo ou continuidade, e que causam, a princípio, uma certa confusão, desorientação e dúvida. Podemos chamar esse artifício de thought cut, ou corte-pensamento, um recurso que associa, através de inserts rápidos de objetos, locais ou pessoas, o personagem que acompanhamos a algo que ele está pensando, imaginando ou lembrando. Tal trucagem acaba funcionando como uma espécie de contraplano do monólogo interno da personagem. Estamos vendo o que Camille vê com sua mente, com suas lembranças e com suas vivências, sejam elas fictícias ou reais. Mesmo entendendo parcialmente as referências espaciais dos thought cuts, ainda assim, sua presença no meio da ação não nos permite entender completamente o significado do que vemos. Sabemos que temos associação entre uma personalidade e uma ideia ou pensamento, mas não sabemos o que denota esse pensamento. Em Sharp Objects, a inserção comedida e progressiva dos thought cuts carrega a dramaturgia da série de grande mistério e suspense. Mas nada fica desamarrado ou mal resolvido. Quando essas inserções já foram vistas suficientes vezes para absorvermos seu conteúdo visual,
Quebra-se então o suspense e entramos, através do gatilho, em uma cena de estrutura dramática e narrativa completa, e com referências de espaço e tempo bem definidas, contextualizando o pensamento e os thought cuts dentro de um momento narrativo específico, que normalmente, no caso de Sharp Objects, está no passado de Camille. We checking in? Yeah. Let me see. Come on. Press on. Sign on the third page and we'll get that patched up. You have insurance? Yeah. Alan, time's up. Conforme avançamos nos episódios, as memórias de sua infância, da perda de sua irmã, do relacionamento frio com a sua mãe e de suas experiências sexuais traumáticas se desenrolam, nos permitindo entender mais sobre a complexidade da personagem e como ela vive com esses traumas no presente. E isso só é possível porque a montagem da série nos permite ir desenvolvendo os pensamentos e memórias de Camille junto com ela. E de pequenos thought cuts, sem som, rápidos e sem referências, chegamos em uma cena completa, com som, diálogo, narrativa, contextualizações e referências. With these, I can get the hell out of here whenever I want. O flashback encaixa as peças do quebra-cabeça, que são os thought cuts espalhados na história. A experiência de assistir Sharp Objects é extremamente imersiva, principalmente por esse recurso de montagem, pois mergulhamos profundamente com a personagem em seus pensamentos, divagações, ideias, traumas e sonhos, ao mesmo tempo que vamos entendendo como os casos de desaparecimento e assassinato das meninas em atual Wind Gap têm muito a ver com a experiência de Camille e sua vivência na cidade. Essa montagem, guiada pelo pensamento, pela psique interna da personagem, pela movimentação da lembrança, da divagação, é o que traduz em imagem o monólogo interno da personagem no livro. Páginas e páginas de texto conseguiram ser traduzidas em imagem através de uma edição que privilegia a perspectiva da primeira pessoa, do fluxo livre e transparente de ideias, associações e memória, e o ritmo narrativo da série se assemelha muito ao estilo de escrita de Gillian Flynn nesse sentido. Porém, não é apenas através dos thought cuts que Jean-Marc brinca com a memória e a lembrança e como ela ainda impacta o presente. Nesse trecho, vimos como são conectados dois momentos temporais em um só espaço. Mom said she saw a ghost once. Mama says a lot of things. You don't believe her? I don't know. I'm not scared of them ghosts. Are you? Well, it's stupid to be scared of stuff. That's not real. What if, after you die, part of you goes to heaven, but part of you stays here? Just to look after stuff, you know? See how things turn out. For you, for Mama. Stop that. That kind of talk is for quitters. Are you a quitter? No. Say it. I'm not a quitter. Why are you mad at me? Camille? Goodness, something. Vimos Camille e sua irmã, quando mais jovens, ao mesmo tempo que Camille mais velha no mesmo local. Camille do presente, inclusive, interage com essas memórias, essas imagens do passado, as perseguindo
e as sentindo como se realmente estivessem lá. Os cortes, espacialmente muito contínuos, que dão essa impressão de coexistência temporal e reforça o quanto o passado da protagonista ainda é vivo e significativo no hoje e no desenrolar da história. Esses truques de montagem são marcas registradas de Vallée, que foi aprimorando esse recurso até chegar em seu pico em Sharp Objects, tornando a minissérie uma aula de construção de mistérios, personagens complexos, plot twists e iluminando a questão da memória e do trauma, deixando claro quanto o passado ainda influencia o presente de forma intensa. E é isso que atraiu inúmeros espectadores a idolatrarem a série. It's not safe here for you. I wanna know you, ghost. I wanna